Bem-vindo você que está aqui no Rincão. Bem-vindo você que me acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, pela rádio, pela internet, pela TV. Com muita alegria estamos juntos, dando continuidade no acampamento Revolução Jesus. Está sendo bom ou não está? Achei fraco. Bom ou não? Sim. Eu me chamo Lucas Reis, sou missionário da comunidade Canção Nova. Daqui 5 dias vai completar 9 anos que eu entrei na Canção Nova. Com a graça de Deus, sou muito feliz na Canção Nova. Deus me faz muito feliz na Canção Nova. Eu sou muito realizado, correspondendo ao chamado de Deus dentro desse carisma. E o tema proposto para essa pregação é: fiz burrada. E agora? Alguém aqui já cometeu alguma burrada na vida? Levanta a mão. Eu vou levantar a minha, porque eu já fiz. Alguém aqui já fez alguma burrada na vida que você fala, põe a mão na cabeça e pensa: meu Deus, por que eu fiz aquilo? Levanta a mão, quem fez burrada? Isso. Todo mundo? Tem alguém aqui que não? Alguém aqui que não? Vejam só, apenas 2 pessoas pisaram nessa terra e não fizeram nenhum tipo de burrada. Apenas 2 pessoas. E são essas 2 pessoas que mais querem te ajudar e me ajudar a nunca mais cometer. Sabe quem são essas pessoas? E eu quero que você vai aplaudir bem forte essas 2 pessoas. Se chama Jesus Cristo e a Virgem Maria. Essas 2 pessoas nunca fizeram uma burrada. Mas para nós entendermos o que é burrada, no nosso contexto cristão católico, nós precisamos compreender que a maior burrada que você e eu podemos cometer se chama pecado. A maior burrada. Talvez você já cometeu uma burrada fazendo uma prova, um concurso. Talvez você já cometeu uma burrada com outra pessoa num relacionamento. Talvez você já errou consigo mesmo. Mas a maior burrada que nós podemos fazer se chama pecado. E aqui, para nós entendermos, veja só, eu quero fazer um combinado com vocês. Essa pregação vai ser como uma construção de uma casa. Então eu preciso dar a base, os alicerces, para Deus, com seu Espírito, terminar uma obra inacabada, que sou eu e que é você. Então eu vou começar a pregação dando os fundamentos, beleza? Eu vou começar nossa pregação dando aquilo que é sólido, para nós compreendermos. E por fim, no final da pregação, eu quero fazer uma dinâmica com você. Na verdade, eu acredito que muitos já fizeram essa brincadeira quando eram mais novos, mas vai ficar só para o final. Quem aqui vai concordar comigo? Levanta a mão, dá um joinha para mim. Eu vou cobrar vocês no final, hein? Beleza. Para entendermos o que é pecado, o Papa Pio XII, ele disse assim, que no tempo contemporâneo, a maior crise da humanidade é a crise do sentido do pecado. Porque as pessoas hoje, a nossa sociedade, não sabe direito o que é o pecado. Para nós compreendermos isso, eu quero trazer aqui o Catecismo da Igreja Católica, para dizer que não é o Lucas que está falando que é o pecado, não é apenas a Canção Nova está dizendo que é o pecado, é a igreja está dizendo que é o pecado. Porque vejam, muitas pessoas podem pensar, podem interpretar que o que eu faço, eu acho que é pecado, ou eu não acho que é pecado. Meu querido e minha querida, olha aqui para mim, prestem atenção, quem diz o que é pecado, ou o que não é pecado, não sou eu, e às vezes, eu posso te afirmar, não é você. Quem afirma o que é pecado, é Jesus Cristo, através da sua igreja. Pensa comigo aqui, quem vai dizer o que é uma ofensa, não é quem ofende. Quem diz o que é uma ofensa, é quem é ofendido. Ou seja, quem vai dizer o que é pecado, não sou eu, não é você. O que vai dizer que é pecado, é Jesus Cristo, através da sua igreja. E ele diz assim, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1849,
número 1849, se você quiser anotar, está a definição para a igreja do que é pecado. Relembrando, nós estamos construindo a base. E assim diz a igreja sobre o que é pecado. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a reta consciência. É uma falha contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Se você quer saber o que é pecado, o Catecismo da Igreja Católica o define no número 1849, amém? Uma vez entendido o que é pecado, aqui nós podemos cometer dois erros. O primeiro erro que nós podemos cometer sobre o que é pecado é dizer o seguinte: e hoje nós podemos justificar os nossos pecados. Nós podemos justificar os nossos pecados pela nossa história, pelas feridas da nossa história. E aqui eu quero tratar você que está no rincão do meu Senhor, quero tratar você que está em casa, apesar de ter muitos jovens aqui, graças a Deus, eu quero te tratar como um homem, eu quero te tratar como uma mulher, como Jesus Cristo, como o nosso Deus nos trata, e como a igreja nos trata, porque a igreja nos trata como homens e mulheres livres. Foi isso que a gente cantou, foi isso que a gente rezou, que nós somos livres no Espírito. Ou seja, aqui eu não estou dizendo, gente, que o fato de nós termos as nossas feridas, e quem aqui tem suas feridas na história? Você tem? Eu tenho as minhas feridas. O fato de você ter as suas feridas na sua história, como eu também tenho as minhas, não é justificativa, não rompe a liberdade que Deus nos deu de agirmos bem. E aqui, quando eu li para você a definição de pecado, é um pecado contra a razão. Pecado não é sinônimo de sentimento. Não é questão se eu sinto se é pecado ou não. Não é questão se eu vou sentir se é pecado ou não. Quando você vai confessar com o padre, nós não falamos assim: padre, eu senti que eu cometi um pecado. Não. Nós julgamos, nós falamos que nós cometemos o pecado. Ou seja, nós somos livres. E os mais espirituais poderiam dizer assim: ah, mas eu pequei. E existem aqueles e aquelas que vão colocar a culpa no demônio. Eu pequei, por quê? Por culpa do demônio. Você lembra que em Gênesis já aconteceu algo parecido? Lá no livro do Gênesis, se nós lembrarmos de como começou o pecado, você lembra que começou assim: o diabo, a serpente, o que ela fez com Eva para começar o pecado? Ela picou a Eva, deixou Eva inconsciente, e aí colocou a maçã na boca dela, na goela dela, para ela pecar? Foi assim? Não. Como que o diabo convenceu a Eva a pecar? Ele sugeriu, ele enganou a Eva, ele enganou os nossos primeiros pais. E se nós formos entender um pouquinho sobre como se dá e como se manifesta o pecado e a vida do anticristo nos fins dos tempos, se dá por um espírito de engano. Assim como em Gênesis, o pecado começou porque a serpente enganou os nossos primeiros pais. Meus queridos, nos nossos tempos não é diferente. Nós pecamos não porque nós não somos livres. Nós pecamos porque nós caímos na sugestão do mal. Por isso que nós pecamos. Então a gente não pode justificar as nossas burrices, nós não podemos justificar os nossos pecados na nossa história, que nos influencia sim, mas não nos determina. Nós não podemos justificar as nossas burrices, os nossos pecados no demônio, porque ele sugere, mas ele não determina. Porque se nós pensarmos que, se o demônio determina o pecado, nós estamos dizendo que ele é mais poderoso do que a graça de Deus. E não é. É Jesus que dá a última palavra, não é o pecado. Bate assim no seu peito e diz comigo: é Jesus que dá a última palavra. Mais forte: é Jesus que dá a última palavra. A graça triunfa sobre o pecado, mas precisa da minha e da sua participação. E aqui uma palavra para nós entendermos
Eu estou fazendo uma introdução para nós estamos construindo a base, ok, gente? É a base do edifício. Para acontecer um pecado, no catecismo da Igreja Católica, não usa a palavra sentimento. No catecismo da Igreja Católica, utiliza a palavra, e nós podemos entender que é necessário o consentimento. E para ter consentimento de pecado, precisa ter uma plena advertência e um livre consentimento. Ou seja, eu preciso saber que aquilo é pecado, eu sei, não pelo sentimento. Porque muitas vezes quando nós pecamos, o nosso sentimento não diz que o pecado é ruim, pelo contrário. O sentimento diz que o pecado é bom, por isso que nós cometemos pecado. É porque é bom. Nós não pecamos porque é ruim, nós pecamos porque é bom. Porque faz bem para a carne, porque é atrativo. Por isso que nós pecamos. No livro do Gênesis, quando Eva cometeu o pecado, a palavra diz que o fruto do pecado era de uma boa aparência. O demônio, meus queridos, ele não vai apresentar o pecado de maneira ridícula, de maneira feia, de maneira horrorosa, não. É com uma boa aparência. O pacote, ele é bem embrulhado. Dentro mata, mas o pacote, ele é muito bem embrulhado. E outra coisa que nós precisamos eliminar para construir, no início dessa pregação, desse edifício, é dizer o seguinte: o que é pecado há 2000 anos atrás, continua sendo pecado hoje, no ano de 2025. O pecado, ele não sofre alterações genéticas. O pecado, ele não sofre alteração cultural. Porque quem revela o que é a graça e quem revela o que é pecado, quem que é? Jesus Cristo. Amém? Construindo ainda sobre essa questão, nós precisamos entender o seguinte: se eu chegar para você, se chegasse para mim e dissesse assim, não sei se você conhece alguém que já passou por uma situação semelhante e falasse que talvez eu ou você estivesse com um câncer maligno. Seria assim uma notícia desastrosa, não é verdade? Se nós soubéssemos que estaríamos com câncer, se algum ente querido, algum amigo, alguma pessoa próxima que nós amamos, soubesse que estava com uma doença dessa, que poderia morrer. E se acontecesse essa pessoa que tivesse uma doença, mas na graça de Deus, vivendo o Evangelho, se confessando, se essa pessoa morresse, gente, o que nós falaríamos para uma pessoa que está em câncer terminal, que morre, recebendo os sacramentos da igreja, recebeu o sacramento da penitência, da confissão, essa pessoa recebeu a unção dos enfermos, o que nós chegaríamos diante dela no caixão e falaríamos? Talvez nós poderíamos falar assim: agora essa pessoa vai descansar com Deus em toda a eternidade. Verdade ou não? É verdade. Mas agora pensa comigo, se infelizmente pode acontecer de uma pessoa que estava muito saudável, muito bem, com toda a vida pela frente, essa pessoa desgraçadamente morre em pecado mortal. E aqui eu não estou determinando, porque a igreja nunca falou de nenhuma alma, de ninguém que esteja no inferno. Eu estou aqui cogitando uma possibilidade de alguém que morre em pecado grave, com toda a sua vida pela frente. Nós poderíamos dizer assim, talvez, veja bem a palavra que eu estou dizendo, porque a igreja não afirma ninguém. Eu estou dizendo assim, talvez, se essa pessoa não mudou de vida, se essa pessoa continuou no pecado grave, talvez essa pessoa não vai descansar agora. Talvez essa pessoa apenas entrou no seu castigo eterno. Talvez essa pessoa apenas entrou naquilo que nós podemos dizer que é a sua derrota eterna, que é o inferno. Amém? Eu estou construindo a base aqui para nós entendermos o que é o pecado, para nós atribuirmos isso para aquele que vence o pecado, para aquele que ultrapassa o pecado, porque como disse o Papa Pio XII, se nós não tivermos entendimento do que é o pecado, eu vou jogar o pecado pelo meu sentimento, e não é. O pecado, quem revela é quem? Jesus Cristo. Existe uma história na vida de São Sebastião, que ele dizia assim, São Sebastião, então ele é santo, né?
E São Sebastião, ele via uma experiência de Deus dar o dom para ele de cura. Então ele chegava, traçava o sinal da cruz sobre as pessoas, dava uma bênção, e muitas pessoas eram curadas. Uma vez chegou um homem para São Sebastião, pedindo também para receber a cura, e São Sebastião falou assim para ele, deu a bênção, e aquele homem não ficou curado. Aí São Sebastião falou assim para ele, você não foi curado porque existem ídolos na sua casa. Aquele homem foi, chegou, tirou todos os ídolos que ele estava, só deixou um, pequenininho, guardadinho lá na estante da casa, só um. Sabe aquele pecado que às vezes a gente fala que é o pecado de estimação, que não é uma palavra boa para dizer, porque nós não estimamos pecado. Sabe aquele pecado que a gente deixa às vezes na estante, que a gente recorre sempre na confissão? Aquele homem também deixou. Ele não levou, ele não destruiu. E quando São Sebastião foi dar a bênção para ele, o que aconteceu? O homem não foi curado. E aquele homem falou assim, mas como assim, São Sebastião? Como assim, Sebastião? Como eu não fui curado? E ele falou assim, porque faltou um. Porque faltou um ídolo. Deixa eu falar para você uma coisa. Você quer ver uma revolução Jesus? Sim ou não? Eu quero ver uma revolução Jesus. Quem quer viver uma revolução Jesus, quem pisa nesse território que é santo, nesse território eucarístico, você precisa sair daqui. Eu não estou dizendo vitorioso sobre todos os pecados, ainda não. Eu preciso dizer, você precisa sair daqui decidido a quebrar todos os ídolos da sua vida. Todos. E o Padre Jonas, quando ele fala internamente para a Canção Nova, e quando fala para o público, ele sempre falou assim, quando eu digo tudo, é tudo. São todos os ídolos, são todos os pecados, porque Deus não me quer, Deus não te quer mais ou menos, Ele nos quer bem, íntegros. Dando continuidade, eu quero convidar você a pegar a Sagrada Escritura, sua Bíblia, no Evangelho de São Mateus. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, e no versículo 2. Evangelho de São Mateus, no capítulo 3 e no versículo 2. Eu vou dizer para vocês algo muito importante. Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, no versículo 2. A palavra diz assim, a minha Bíblia, a Bíblia da Ave Maria, e está dizendo assim, fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Em outras traduções está dizendo assim, convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Só olhar para o lado da sua Bíblia, eu li para você Mateus, capítulo 3, versículo 2. Se nós lermos, quem fala isso é João Batista, no início da sua pregação. Se nós olharmos um pouquinho para a Bíblia do lado, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, e no versículo 17, Jesus Cristo, a boca do Verbo eterno, está dizendo assim, fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Ou seja, aquilo que João Batista falou sobre a conversão, foi a mesma coisa, o mesmo conteúdo de que Jesus também falou. Pensa aqui comigo, conversão, convertei-vos, foi uma das primeiras pregações que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ou seja, isso não é algo simples, isso não é algo relativo à nossa fé, isso não é algo secundário, é essencial. A conversão, ela é essencial. Se nós pegarmos em Atos dos Apóstolos, não precisa pegar. No capítulo 2, no versículo 37 e 38, em Atos 2 narra o seguinte, quando acontece o batismo no Espírito, os apóstolos são batizados no Espírito, Pedro começa a pregar, Pedro começa a anunciar, e o que acontece? Os judeus, diz a palavra em Atos 2, a partir do versículo 35, diz que o coração dos apóstolos, dos judeus, ficaram comprimidos, ficaram compungidos, ficaram quase que quebrados o coração daqueles homens. E eles fizeram uma pergunta para Pedro. Eles perguntaram assim, o que nós precisamos fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? E Pedro responde a mesma coisa que Jesus falou em Mateus 4, fala a mesma coisa que João Batista falou em Mateus 3. Diz assim,
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A pregação sobre conversão, ela diz da igreja primitiva, e ela também precisa dizer da igreja dos fins dos tempos. A pregação sobre conversão precisa continuar viva entre nós. Nós precisamos continuar falando sobre conversão dos pecados, e não adaptação aos pecados. É conversão. E aqui nós precisamos compreender, minha gente, que a palavra conversão não significa acomodação dos pecados, significa ultrapassá-los, vencê-los. Por que Pedro conseguiu converter 3.000 judeus? Porque Deus encontrou em Pedro, encontrou naquele primeiro papa, que não era santo desde o início, que era um simples pescador. Sabe por que Jesus conseguiu converter 3.000 homens através de Pedro? Porque Pedro primeiro tinha chorado os seus pecados quando tinha negado Jesus. Deus se alegra, meus queridos, não porque eu estou aqui falando no Revolução Jesus, não apenas porque eu sou missionário da Canção Nova. Deus se alegra com o coração contrito. Deus se alegra como a gente chora pelos nossos pecados. Se você quer saber o nível do seu processo de conversão, você não pode apenas lembrar daquele acampamento que você veio na Canção Nova. Você quer saber o seu nível de conversão? Como está a qualidade do fato de você ainda chorar pelos seus pecados? E eu não digo chorar apenas como um sentimento, mas com o coração contrito. Deus encontrou no coração contrito de Pedro uma força apostólica de converter 3.000 homens, tirando mulheres e crianças. Sabe por que na nossa igreja talvez a gente não consegue converter ninguém? Eu estou dizendo de nós evangelizadores, porque nós não choramos mais sobre os nossos pecados. E uma alma batizada no Espírito Santo, com uma pregação, converte 3.000 homens. Mas uma alma que não é batizada no Espírito, uma alma que não chora pelos seus pecados, pode fazer 3.000 pregações e não converte ninguém. Você vai aplaudir ou não? A igreja dos nossos tempos precisa voltar à igreja primitiva, que chora sobre os seus pecados, e não um choro de culpa, não é um choro de escrúpulo, não, é um choro de arrependimento. Irmãos, se Deus encontra em mim e você esse coração, se Deus encontra em mim e você essa alma que chora pelos pecados, e aqui, dando continuidade à construção da casa, o nosso processo de arrependimento, a igreja nos ensina que existem 2 métodos, ou 2 níveis. O primeiro nível de arrependimento a igreja chama de atrição. O segundo nível de arrependimento a igreja chama de contrição. Vamos começar com o primeiro. A palavra atrição para contrição, a diferença está no seguinte: a atrição é um arrependimento imperfeito. É quando nós nos arrependemos do nosso pecado, mas nós ainda não detestamos o nosso pecado. Isso a igreja chama de atrição. E aqui eu vou falar de maneira muito específica, geral, ok? E você pode perceber, sabe quando nós temos um arrependimento apenas de atrição? É quando nós já estamos acostumados na igreja, e às vezes a gente comete um pecado, e a gente confessa com o padre. Veja bem, a confissão é válida, mas a gente arrepende, a gente confessa, fala para o padre, como um meio. Sabe quando você tem que pagar um pedágio para passar numa estrada? Às vezes a nossa confissão ela é fria, ela é monótona. A nossa confissão não é verdadeira, não tem um coração quebrantado. Às vezes a nossa confissão é apenas pagar pedágio para receber a Eucaristia. Uma confissão fria, que não detesta mais os pecados, que não luta mais contra os pecados. Essa confissão. Só que existe um outro ponto. Existe a confissão que não é válida. Eu não vou entrar em todos os pontos agora, porque não vai dar tempo. Mas existe, aqui eu quero dizer para você, que um atributo para uma confissão ser válida é que todo o motivo dessa confissão precisa ter uma razão sobrenatural. Me pergunta, o que significa isso, Lucas? Fala para mim.
Isso, conversa comigo. Ter um motivo sobrenatural, eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa, um casal de namorado que não é casado na igreja, tem relação sexual antes do casamento. Aí a menina vai lá e engravida. E ela fala assim, meu Deus, eu engravidei. E agora? E ela vai confessar com o padre porque ela engravidou. Deixa eu dizer uma coisa, essa confissão não é válida. Porque se o único motivo dela confessar foi porque engravidou, a razão do arrependimento dela não tem uma razão sobrenatural, é apenas uma razão natural. Mesmo que você, claro, você vai botar a mão na cabeça e falar, meu Deus, eu fiz isso, está errado. Mas mesmo assim, eu pequei contra o nosso Senhor, eu cometi um pecado. Se tiver um mínimo de razão sobrenatural, a sua confissão já é válida. Mas se for somente uma razão natural, por consequência natural do seu pecado, a confissão não é válida. A atrição, para você guardar, ela possui um caráter de temor. Ou seja, eu cometi um pecado, então eu quero me confessar porque eu não quero ir para o inferno. A confissão é válida? Sim. Se confessar por medo do inferno, é válido sim a sua confissão, porque o inferno é uma característica, é um atributo sobrenatural, amém? Mas Deus quer mais de nós. Deus não quer apenas uma atrição, Deus quer uma contrição. Porque eu vou confessar os meus pecados, não apenas porque eu estou com medo de ir para o inferno, mas porque Ele é tão bom comigo, porque Ele é tão misericordioso, porque Ele é o sumo bem, e porque eu quero viver com Ele na eternidade. Senhor, perdoa os meus pecados. Você já percebe que Deus quer isso para você? Deus quer isso para você. Talvez você possa pensar assim, mas Lucas, eu já estou tanto tempo na igreja, eu já me acostumei com os meus pecados. Deus quer te dar muito mais um coração contrito do que você quer receber esse coração contrito. Deus quer te dar esse coração contrito. E aqui uma outra característica, meus queridos. Para um arrependimento também de ser verdadeiro, ele precisa ter propósito. A nossa postura precisa ser diferente. Vou contar um exemplo para vocês da história de um santo. Quem aqui já ouviu falar de Santo Agostinho? Levanta a mão. Levanta a mão, Santo Agostinho. Isso. Santo Agostinho, ele era um homem depravado. Desculpa aqui a palavra. Safado, cachorro e sem vergonha. Santo Agostinho era um homem depravado. Santo Agostinho, saiu com muitas mulheres. E ele teve um encontro pessoal com Deus, que em pouco tempo se tornou padre, bispo, futuro santo e doutor da igreja. E uma vez, Santo Agostinho, já como padre, estava indo celebrar a missa. Chegou uma das mulheres que ele já tinha ficado, vamos colocar aqui na nossa linguagem. E ela atormentando Santo Agostinho. E ela falava assim, Agostinho, vem cá Agostinho. E Santo Agostinho querendo lutar contra o pecado e viver na graça. E a mulher aperreando Santo Agostinho, como diz o pessoal do Nordeste. Aperreando Santo Agostinho. Vem cá Agostinho, eu sou aquela Agostinho, você não lembra de mim? Talvez você receba mensagens assim no WhatsApp, talvez você receba mensagens assim no Instagram, eu sou aquela. E Agostinho falou assim, você pode ser aquela, mas eu não sou mais aquele. Eu não sou mais aquele. O nosso arrependimento, os nossos pecados precisa levar uma postura. Nós temos que ter uma postura nova. E como o tempo está passando, e eu preciso dar continuidade, nós precisamos entender, e eu quero que você pegue comigo, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19. Evangelho de São Lucas, no capítulo 19. Quem pediu o Tiago para pegar para mim o negócio? Tiago, por favor. Está ali, né? Evangelho de São Lucas, no capítulo 19. É uma palavra muito conhecida por nós. São Lucas, capítulo 19, versículo 1. Pode deixar. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 1. A palavra diz assim: Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade.
havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu no sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em sua casa. Eu quero que você olhe para mim, daqui a pouco eu vou continuar lendo. Olha o que Jesus falou para Zaqueu. Olha o verbo que está colocado aqui na Sagrada Escritura. Porque eu preciso, Zaqueu. Porque eu preciso, Zaqueu. E você talvez possa pensar no seu nome. Porque Jesus está dizendo para mim e para você hoje: eu preciso entrar na sua casa. Eu preciso entrar na sua alma. Eu preciso entrar no seu coração novamente. Você que me acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, eu preciso. É Jesus que tem urgência, porque Ele é Salvador. Quem é Salvador tem urgência de salvar. A Canção Nova existe porque a Canção Nova, como a igreja, é uma continuação do que Jesus Cristo fez. Sabe por que tem homens gravando aqui? Sabe por que tem pessoas trabalhando aqui? Sabe por que tem tudo isso na Canção Nova? Porque a Canção Nova entendeu que Jesus tem urgência de salvar. E é por isso, meus queridos, que muitas pessoas entram na Canção Nova, porque entende que Jesus tem urgência de salvar. E se Ele tem urgência de salvar, eu quero participar dessa salvação. É por isso que as pessoas deixam pai, mãe, família, porque tem urgência. Essa urgência de Jesus de entrar na casa de Zaqueu é a mesma urgência que a Canção Nova tem de entrar na sua casa, de te tirar da depressão, de te tirar do divórcio, tirar do pecado. É uma urgência. É uma urgência, meus queridos. A Canção Nova, o Padre Jonas diz que ela vive sobre um caráter de urgência. Não é se eu vou evangelizar ou não. É urgente que essa urgência penetre o seu coração. Que essa urgência que Jesus tem de te mudar de vida penetre a sua alma agora e gere arrependimento dos seus pecados, porque Ele tem urgência de te salvar. E assim continua a palavra. No versículo 6: Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: Ele vai hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e o que eu tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é o filho de Abraão, pois o Filho do Homem não veio procurar veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Veja bem, na lei antiga de Moisés dizia o seguinte: que quando um homem roubava, ele precisava dar 2 vezes mais, o dobro daquilo que ele roubou. Ou seja, se eu roubei R$1.000, eu tenho que devolver R$2.000. Quando Zaqueu cometeu o pecado do furto, e nós precisamos entender que ele roubava o seu próprio povo. Quando Zaqueu cometeu esse pecado, ele não cumpriu apenas a lei, ele dá o dobro do que a lei pede, porque Zaqueu entendeu que quem vive sobre a graça multiplica aquilo que é a lei. Você não vai parar apenas no sentido estrito do catecismo da Igreja Católica, dizendo sobre o que é pecado e o que não é pecado. Você vai viver na graça, então você precisa dar mais a Deus como Zaqueu deu. E aqui nós precisamos entender, gente, o que é arrependimento. Arrependimento não é apenas o que Zaqueu fez. O que nós entendemos de maneira sobre arrependimento? Essa lata de lixo aqui está representando o pecado, beleza? Representa o pecado. Nós caminhamos sobre o pecado e nós nos alimentamos daquilo que é o lixo, daquilo que é o pecado. Aí nós vamos, nos confessamos e deixamos ali. Deixa eu dizer isso para você uma coisa. Isso não é apenas arrependimento, isso é um arrependimento fraco. Sabe o que é verdadeiro arrependimento?
Verdadeiro arrependimento não é apenas como Zaqueu, quando ele começou a roubar, e ele falou assim: me arrependi de roubar, eu não quero roubar mais. Não, sabe o que é verdadeiro arrependimento? Verdadeiro arrependimento é como Zaqueu: eu roubava, eu ia na coletoria de impostos e roubava. Verdadeiro arrependimento é: se eu roubava, eu vou mudar de direção. Se eu roubava, agora eu vou começar a doar os meus bens. Eu vou trazer outro contexto bíblico para finalizar a pregação, para nós entendermos. Atos capítulo 16. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. No versículo 33. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 33. O contexto dessa passagem bíblica é, Saulo e Silas, eles são presos, porque eles estavam pregando o evangelho. E ali existia um homem, que era, veja bem o que eu estou dizendo, esse homem, gente, ele era um soldado romano. Um soldado romano, ele é programado. Um soldado romano, ele é programado, ele foi criado, ele foi formado para ferir as pessoas. É isso que é um soldado romano. E olha o que diz em Atos 16, 33. Aquele homem perguntou, Saulo falou para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. No versículo 33 falou: então naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Olha aqui para mim. Você quer saber se Jesus fez uma revolução na sua vida? Não significa um verdadeiro arrependimento. Quando Jesus revoluciona a nossa vida, não é apenas eu comecei a roubar, parei de roubar. Quando Jesus revoluciona a minha vida, não é eu feri as pessoas e agora parei de ferir. Não. Quando Jesus revoluciona a nossa vida, é uma mudança de 180 graus. Se eu feri as pessoas, agora eu vou curá-las. Se eu roubava, agora eu vou devolver, eu vou ser generoso. Jesus encontrou no coração de Pedro um homem medroso que disse assim: eu sou medroso, eu tenho medo de dar a minha vida por Jesus. Jesus revolucionou a vida de Pedro e ele deu uma mudança de 180 graus. Veja, ele está distante do pecado. Ele pode até cair no pecado, mas ele já está distante, ele já deu as costas. E agora ele está dizendo: não, Jesus, não é você que vai dar a vida por mim apenas, agora eu também vou morrer por você. E Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Sabe por que Jesus tem autoridade de chegar para Zaqueu e falar assim: Zaqueu, desce da árvore? Sabe por quê? Porque Jesus já sabia que ele falava assim: desce da árvore, Zaqueu. E você pode pensar, você que está em casa, você que está no rincão, você pode pensar nos seus pecados, e Jesus está dizendo: desce da árvore, desce dessa situação do pecado. Jesus tem autoridade para isso, porque logo em pouco tempo depois, Jesus Cristo subiria em outra árvore, a árvore da cruz. A árvore da cruz e daria a vida pelos seus pecados, pelos meus pecados. Por isso a canção nova continua ecoando: desce, desce da cruz, porque Jesus deu a vida por nós. Desce da lenha do pecado, porque Jesus deu a vida por você. Enquanto a canção nova existir, meus irmãos, ela sempre vai ecoar: desce, porque o Salvador subiu para dar vida por você. É por isso que muitos jovens se consagram na canção nova. É por isso que nós estamos aqui nessa Revolução Jesus, dizendo: desce, porque existe um Deus que subiu e morreu pelos seus pecados. Eu quero concluir. Você falou assim para mim, que você terminaria com uma brincadeira, não é? Pode ficar de pé, por favor. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês. A dinâmica é a seguinte, para nós começarmos a rezar. Quem aqui quando era mais novo, quem aqui quando era mais nova, chegou a brincar assim, de morto e vivo? Quem lembra? A dinâmica é a seguinte: quando nós falávamos morto, o que a gente fazia? Quando fala morto, o que faz? Vamos comigo? E quando fala vivo? Aqueles que estão com problema no joelho, eu dou desconto. Os que não estão com problema no joelho, você se comprometeu, hein? Beleza? Então vamos lá. Morto.
Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Sabe por que eu estou fazendo essa brincadeira com você? Deixa eu descer aqui. Continua lá embaixo. Morto. Sabe por que eu estou fazendo essa brincadeira com você? Porque a nossa vida cristã, continuamente, eu morro no pecado, mas Deus me levanta na graça. Sabe qual é a diferença de nós que estamos nessa Revolução Jesus para aqueles que estão lá fora? Não é que nós não caímos, não é que nós não morremos no pecado, é que nós não fazemos dessa posição o nosso estilo de vida. É porque aqui não é o nosso estilo de vida. Eu posso cair, eu posso estar no chão, eu posso estar... Você que está em casa, talvez está no pecado, se jogado na lama do pecado. A nossa diferença não é que nós não caímos. A diferença é que eu tenho um Deus que me levanta, que Ele fala assim, vivo Lucas, e a gente se coloca de pé no pecado, Ele nos coloca de pé. Sabe o que é a eternidade, minha gente? A eternidade é um dia, a eternidade é um dia quando nós iremos, Deus irá nos levantar, e nós nunca mais iremos cair. A eternidade é composta por homens e mulheres que caem, que morrem, mas entende que tem um Deus que levanta. O início da pregação é: cometi burrada, e agora? Agora olha para o alto, que tem um Salvador que te ama. E não é o pecado que dá a última palavra, é Jesus Cristo nosso Senhor.